Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que transborda da sabedoria de Deus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Louvemos a esse Deus maravilhoso, de amor, de graça e de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nesta palavra, através desta palavra, o Senhor te dê discernimento, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, ganância, meus amados, é um sentimento perverso que domina algumas pessoas. Uma ânsia por ganhos exorbitantes, usura, avidez, cobiça, ambição exacerbada, o desejo intenso, imoderado e incontrolável por lucros, bens e riquezas materiais ou poder. Uma pessoa gananciosa está sempre preocupada em ter ou receber mais que os outros, e depois de competir com os demais, ela passa a competir consigo mesma, buscando cada vez se superar em termos de ganhos e vantagens, para nunca correr o risco de perder aquele status alcançado. Torpe é um adjetivo que define uma pessoa ou expressão que fere ou contraria os bons costumes, a decência, a moral, que revela um caráter vil, indecoroso, depravado, desprezível e infame, algo asqueroso e nojento, que causa repulsa nas pessoas. Uma palavra torpe, por exemplo, é aquela que tem um significado sujo, obsceno e que não é utilizada por pessoas educadas, decentes ou de moral.
embora as palavras torpes estejam sendo aceitas socialmente nos dias de hoje, Deus não modificou a sua ordem de que não saia das nossas bocas nenhuma palavra torpe. E que no juízo final, todos daremos contas de cada palavra ociosa que pronunciarmos. Notem, meus amados, que não há nada positivo com as definições que acabamos de apresentar. Nenhuma qualidade que enobreça as pessoas e nada que glorifique ao nosso Deus. São todas qualidades negativas de pessoas essencialmente carnais. E você deve estar pensando assim: o mundo está entorpecido. E é verdade, está mesmo. Os valores da sociedade, meus amados, mudaram muito nos últimos anos. Isso em todo o mundo. As palavras torpes se popularizaram e até mesmo os crentes modernos se dão o direito de se expressar com palavras de baixo calão. Adolescentes e até mesmo crianças, meus irmãos, falam palavrões e exorbitâncias livremente. Muitas vezes, nem sabendo o que estão dizendo. Na maioria dos casos, aprenderam diretamente dos pais. E se aprenderam dos amigos, não foram repreendidos pelos pais. É a decadente educação moderna. Atualmente, meus irmãos, é perigoso até assistir a filmes, mesmo na televisão, junto com a família, de um tema simples, meus amados. As traduções e legendas incluem subitamente palavrões inesperados. E muitas vezes você consegue notar que do original, normalmente em inglês, se poderia traduzir com uma palavra gramaticalmente correta e socialmente aceita. Mas eles traduzem assim porque o mundo prefere as torpezas. Hoje, o único que ainda podemos confiar são os desenhos animados. E isso, meus amados, por enquanto. As músicas, meus irmãos, é melhor nem prestar atenção nas letras, porque, à exceção das gospel, é difícil encontrar alguma que não contenha xingamentos, ofensas, agressões e expressões de vingança, além da descrição explícita de atos sexuais brutais e contrários à natureza. Algumas melodias são lindas e profundas, mas você desiste por causa da letra. Essas são coisas, meus irmãos, que não enobrecem a ninguém e tampouco glorificam a Deus. Mas é nesse cenário caótico de torpezas e ganâncias que o Senhor nos colocou para vencermos. Não podemos ser contaminados pelo mundo, meus amados, para não sermos pisados pelo mundo. Mas sejamos sal e luz, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Deus vivo e presente. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro
tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, antes de prosseguirmos, precisamos lembrar a todos algo que já definimos com detalhes em uma outra mensagem. O Evangelho para nós, gentios, na verdade, o único Evangelho existente é a graça de Jesus. A doutrina que foi transmitida pelo Jesus ressuscitado e glorificado ao apóstolo Paulo para nós gentios. E não é a lei de Moisés, como muitos consideram. A lei de Moisés já foi até extinta, meus irmãos, pelo próprio Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João também são livros históricos, não são o Evangelho, já que não contém os detalhes da nossa doutrina da graça. O nosso Evangelho, meus irmãos, o Evangelho da graça de Jesus encontra-se descrito nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, após ele haver recebido a revelação de Jesus. Nós não vamos nos estender mais nesse esclarecimento, meus irmãos, mas para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos aos irmãos que ainda não assistiram, que busquem e assistam ao nosso vídeo de número 310, intitulado Falsas Doutrinas. Nós vamos sugeri-lo também ao final. Então, meus irmãos, o nosso Evangelho é um tratado da graça de Jesus, conforme o próprio apóstolo Paulo revelou em seu discurso de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, que está no livro de Atos dos Apóstolos, e na sua carta aos Gálatas, como veremos a seguir. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Glórias ao nosso Deus. Notem, meus amados, que Paulo foi separado por Deus para a pregação do Evangelho da Graça a nós gentios, desde o ventre da sua mãe. Isso, meus irmãos, é predestinação. No trecho inicial que apresentamos, como base para a presente mensagem, da carta do apóstolo Paulo a Tito,
capítulo 1, versículos 7 ao 11, vemos a Paulo ensinando aquele jovem pastor, Tito, e definindo o perfil esperado para uma pessoa que almeje o episcopado dentro da Igreja de Jesus. Muitos, meus amados, dentre o povo de Deus, têm a expectativa e alguns estão até mesmo na corrida para uma ordenação ao pastoreado ou ao bispado. Mas poucos atentam, meus irmãos, para o perfil esperado por Deus. E vários, dentre os que sonham com essas ordenações, não têm o perfil necessário. Destacamos então que um pastor ou bispo tem que ser uma pessoa irrepreensível, um administrador da casa de Deus. E não pode ser uma pessoa soberba, nem iracunda, o chamado pavio curto. Não pode ser chegado a bebidas fortes, nem espancador. E também não pode ser uma pessoa cobiçosa de torpe ganância. Paulo informa ainda que essa pessoa tem que reter com firmeza a palavra de Deus conforme a doutrina, ou seja, segundo o verdadeiro evangelho, de forma que tenha poder para admoestar com o evangelho da graça e convencer até mesmo os oponentes. Ele diz ainda que existem muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, os que pegam a lei de Moisés. E finaliza o trecho dizendo que nos convém tapar a boca desses enganadores, porque eles andam transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. E sabem por quê? Por torpe ganância. Meus amados, é muito séria a denúncia que o apóstolo faz nesse trecho. E eu creio que vocês irão se surpreender com a profundeza das revelações que ele faz. E a razão pela qual eu nunca vi nenhum dos pregadores da lei de Moisés pregar e detalhar esse trecho que apresentamos. E eu não creio que você também já tenha visto. Quando o apóstolo fala dos enganadores, que naturalmente não tem o perfil por ele apresentado, ele se refere aos da circuncisão. Mas notem, meus amados, notem bem a construção da frase que ele usou. Ele não disse, quando se referia aos enganadores, inclusive os da circuncisão. Ele disse, principalmente os da circuncisão. Ele destacou, meus irmãos, como que com negrito, sublinhado e grifado, pintado de amarelo, os da lei de Moisés, indicando que esses são os mais perigosos de todos. Ainda no trecho inicial, meus amados, que apresentamos, Paulo diz também que os pregadores da lei estão transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. E curiosamente, meus amados, a maior parte das congregações evangélicas hoje vive na circuncisão, ensinando a extinta lei de Moisés, submetendo os fiéis
ao jugo pesado de proibições e ordenanças e a realização de rituais judaicos, que são sacrifícios carnais que Deus já não recebe mais depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Esses falsos pastores, meus amados, estão mantendo os fiéis no judaísmo ao invés do cristianismo. E desse modo, eles estão negando a Jesus e toda a obra por ele realizada. Mas do Evangelho da Graça, meus amados, isso praticamente ninguém fala. Mas o que leva os pastores a procederem assim? Primeiramente, meus irmãos, o desconhecimento bíblico. Eu tenho visto pastores chamando os companheiros de analfabetos bíblicos, ou seja, julgando os irmãos, o que já em si é um erro, porque o nosso juiz tem nome, o nome dele é Jesus. Mas acontece, meus amados, o pior é que estão todos, inclusive eles próprios, na lei de Moisés. Então, esses que criticam, meus amados, devem ser os primeiros analfabetos. Porque além de pregar a doutrina errada, de enganar os fiéis, ainda cometem outro pecado, de tentar assumir o lugar de Jesus na função de julgar as pessoas. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Judas 1, 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vejam o tamanho do perigo, meus amados. A pessoa pensa que está no cristianismo, fazendo a coisa certa, mas está negando a Jesus. Está num caminho de morte. Um outro fator que leva os pastores a pregarem falsas doutrinas, como a lei de Moisés, meus amados, é justamente, como Paulo disse, a torpe ganância. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas eles seguem mantendo o povo de Deus cativo, debaixo de proibições e ordenanças, oprimindo as pessoas para que elas não saiam da congregação
e assim eles continuem a receber delas as contribuições. Outros, mais ousados, meus irmãos, ainda se aventuram a vender dentro da casa de Deus, meus irmãos, elementos de idolatria, contrariando a palavra de Deus. Elementos que são puro engano e maldição, como, por exemplo, brotos de feijão. Sim, meus amados, R$ 1.000 por um brotinho de feijão. E isso para curar a Covid, hein? E as pessoas creem e pagam. E também, meus amados, pasmem. Existem congregações vendendo imagens de santos como amuletos dentro da igreja evangélica. Tudo, meus amados, por torpe ganância. É triste pensar nisso, meus amados, mas é a Bíblia quem está dizendo, é Deus quem está falando, não somos nós. Não tem sentido, meus amados, Jesus vir a este mundo perdido, meus amados, para sofrer e morrer da forma cruel como foi, para pagar o preço dos nossos pecados e nos libertar, para depois vir o homem e nos conduzir de volta ao cativeiro e submeter as ovelhas que são de Deus e não deles às suas artimanhas e enganos. Essas pessoas não são de Deus, meus irmãos. Quem tem conhecimento bíblico não se submete a isso. Não podemos, meus irmãos, nos impressionar com representações teatrais, com pregadores que gritam, que pulam e ameaçam as ovelhas, realizando encenações, meus amados, para pregar o que não convém. Nós não estamos mais debaixo da lei, meus irmãos. Mas isso é apenas uma forma de chamar a atenção das pessoas e tentar fazer crer que eles estão muito convictos do que estão ensinando. Quando, na verdade, os olhos deles, meus irmãos, estão não apenas nos bolsos dos fiéis, mas principalmente nas suas contas bancárias, nas contas bancárias dos fiéis. Não é à toa, meus irmãos, que vemos alguns comprando fazendas, canais de televisão e se tornando milionários. Tudo às custas do sacrifício de pessoas inocentes, mas que desconhecem a verdade. Só que o Senhor irá requerer de cada pastor a prestação de contas, tanto dos próprios atos, como também das vidas de cada ovelha que tenha sido enganada. Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Romanos 7,
4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados, quando o apóstolo Paulo diz que temos que tapar a boca a esses falsos profetas, ele não está nos incitando à agressão ou à violência. Mas então, como fazemos? Existem, meus irmãos, duas maneiras de fazermos isso. Primeiramente, divulgando a graça de Jesus, massivamente. Quanto mais pessoas compreenderem e se dedicarem ao novo sacerdócio de Jesus, menos pessoas teremos vivendo o antigo sacerdócio de Moisés. E, consequentemente, menos pessoas recebendo ensinamento enganoso. Portanto, meus amados, não compartilhem mensagens que tratem de vigílias, de jejuns de alimentos, de batismo nas águas, de subida aos montes. Não participem desses atos censurados pelo próprio Deus. Também não assistam, meus irmãos, a pregações, nem mesmo pela televisão ou pela internet, dos pregadores da lei de Moisés. Nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar das verdades de Deus e não das mentiras concebidas por demônios. Mentiras, meus irmãos, sempre provém de demônios. Agora vejam que surpreendente o comentário realizado pelo próprio apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Ele nos relata que o Senhor ordenou aos pastores que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas somente os que anunciam o Evangelho. Então, apenas aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus, estão autorizados a receber as contribuições dos fiéis. Os pastores que se dedicam à lei de Moisés ou a qualquer outra falsa doutrina não estão autorizados por Deus a receber dízimos e ofertas do povo de Deus. Consequentemente, os fiéis também não devem dizimar e ofertar nesses lugares. 1 Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo
para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É óbvio, meus amados, que o Senhor jamais requereria de nós o sustento da prática de mentiras e enganos. Então, essa é a outra forma de tapar as bocas dos que estão mentindo e enganando as ovelhas de Deus por torpe ganância. Não entregar a eles os dízimos e as ofertas. Independentemente, meus irmãos, se a palavra ministrada pareceu boa, se não é a graça de Jesus, meus irmãos, não é a verdade do Evangelho, então não é palavra boa. Sem o dinheiro dos fiéis, os mercenários logo se calarão e se retirarão, porque é para isso que eles estão. E, silenciando a eles, se termina o engano. O ofertório, meus amados, estabelecido pelo Senhor nos cultos e confirmado por Jesus, tem como objetivo sustentar a obra de Deus e não a obra do inimigo. A mentira e o engano, todos sabemos que não provém de Deus. Nós não temos que nos nutrir, meus amados, com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se submeteram, ou estimular a torpe ganância dos falsos pastores. Então, meus amados, nós não temos que participar do ofertório das congregações que não vivem pela graça de Jesus, pela fé no Senhor e na obra por Ele realizada. Na verdade, nós não deveríamos não apenas não participar do ofertório, meus irmãos, nós temos que simplesmente não participar de nada. Nem temos que estar nesses lugares. Não são lugares para nós, filhos de Deus, porque não são a casa de Deus. Congreguemos, meus amados, e dizimemos e ofertemos onde se vive e se prega a graça de Jesus. Existem muitos inimigos do ofertório que nos dias de hoje insistem em dizer que os dízimos são do Antigo Testamento e que Jesus nunca tratou dos dízimos. Meus irmãos, naturalmente, são pessoas sem conhecimento bíblico. É perigoso dar ouvidos a pessoas que querem falar da Bíblia sem conhecer a Bíblia. Jesus não apenas incentivava os dízimos e ofertas, como também se posicionava nas sinagogas, meus amados, diante da arca do tesouro, para observar quem cumpria e quem não cumpria com a ordem de Deus. Jesus também condenou a atitude dos fariseus, que dizimavam a hortelã e as hortaliças, mas não praticavam a justiça e o amor de Deus. Então ele informou que deveriam continuar a dizimar, mas também ser justos e amorosos para com os irmãos. Mateus 12, 41.
estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Está aí a ordem, meus irmãos. Falsos pastores, maus pastores, falsos profetas, enganadores e mercenários não são coisas do dia de hoje, meus irmãos. No Antigo Testamento, Deus fala, através do profeta Ezequiel, dos pastores que deixaram de apacentar as ovelhas do Senhor para apacentar a si mesmos. Notem que isso até parece notícia dos jornais de hoje. O Senhor informa que tirará as suas ovelhas das mãos dos falsos pastores e que Ele próprio irá reunir as suas ovelhas e as apacentará. Eis aí, meus amados, um outro trecho que nenhum falso pastor ousa apresentar nas suas pregações. Mas, se eventualmente algum apresenta, esteja certo de que ele se postula como um bom pastor e transfere a conceituação de mau pastor para todos os demais, principalmente para os que pregam a verdade, a doutrina da graça de Jesus. Ezequiel 34:7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Glórias a Deus. Isso é um Deus de amor, meus irmãos. Ezequiel 34:15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Meus irmãos, nós vemos tantos absurdos neste mundo, todos os dias, meus irmãos. Mas é difícil nos acostumarmos e sempre nos surpreendemos. Não digo nos decepcionamos, porque quem é de Deus, eleito e predestinado por Ele, não espera nada desse mundo, mas espera apenas de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não consegue aceitar a mentira, a falsidade, o engano e todos os outros males com os quais o mundo convive. Em uma das minhas publicações anteriores, meus amados, quando eu comentava a palavra de Deus sobre os falsos pastores que vivem pregando sobre a lei de Moisés por torpe ganância, para receber as doações dos fiéis, um deles, certamente em quem lhe coube a carapuça, veio me atacar com palavras pelo trecho bíblico que eu estava reproduzindo. Meus amados, para o meu espanto, esse personagem, que nem me atrevo a chamar de irmão, ao invés de se defender como normalmente os falsos pastores fariam, alegando que não estão dedicados a uma falsa doutrina e que não vivem com torpe ganância, isso a despeito do que a Bíblia nos afirma. Ele citou o trecho do livro de João, capítulo 10, em que Jesus afirma, notem bem, meus irmãos, Jesus afirma que veio a este mundo para que tenhamos vida e vida com abundância. Meus amados, vejam bem a que ponto nós chegamos. Essa pessoa está alegando que Jesus veio a este mundo para que somente Ele tenha a abundância. E mais, tomando ilegalmente dos fiéis. Digo, tomando para não dizer roubando. É como se Jesus tivesse vindo a este mundo apenas para Ele. Os outros são os outros. Não importam. Além de ganancioso e torpe, meus amados, temos aí também um egoísta, oportunista e mentiroso. Não é um pastor de Deus, meus amados, e nem uma pessoa de Deus. Só que ele não menciona o começo do versículo, do mesmo versículo, né, meus amados? Em que o mesmo Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então ele se crê no direito de tomar as doações dos fiéis em troca das mentiras por ele proferidas, para que ele viva muito bem. Ele se acha também no direito de matar as perspectivas de salvação dos fiéis, porque os está conduzindo a um caminho de morte. E ainda destruir os sonhos das pessoas, em sua maioria, pessoas humildes, meus amados, que com sacrifício semeiam em um solo que não é fértil. Investe onde não haverá retorno algum. E com isso destroem a fé dos fiéis.
Meus irmãos, eu fiquei tão indignado que eu bloqueei essa pessoa no meu canal. O meu canal é um lugar de Deus e não de mercenários ou enganadores. Mas ele ainda consegue ter acesso às minhas mensagens, mas não consegue mais participar. Quem sabe, continuando a receber as minhas pregações, um dia ele aprende e se liberta dessa influência satânica. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por essa e por outras, meus amados, insistimos em que é preciso, é fundamental termos conhecimento bíblico para não cairmos nas armadilhas do maligno. Não importa, meu irmão, a tua boa intenção. Se você não realiza boas obras e coloca a tua fé no lugar errado, meu amado, não tem jeito. Deus nos dá inteligência, discernimento e sabedoria. Além, naturalmente, da companhia do seu Santo Espírito, que nos serve como orientação e fonte de consulta. Existem irmãos que adotam uma congregação pelo grande número de pessoas que participam dos cultos, mas isso é um grande erro, meus amados. Lembre-se sempre da porta larga e da porta estreita. Quem participa da congregação errada também está incorrendo no erro, porque está estimulando o engano e patrocinando o engano. Precisamos, meus irmãos, usar sempre de sabedoria e, se necessário, pedir orientação ao Senhor, cujo Espírito Santo está 24 horas por dia à nossa disposição. Com todas as informações e recursos de que dispomos nos dias de hoje, meus amados, só erra quem quer errar ou quem é displicente. Não sejamos nenhum nem outro, meus irmãos. Busquemos o conhecimento bíblico, oremos o tempo todo ao Senhor, peçamos direcionamento ao Senhor e nos submetamos à palavra de Deus. Mas não adianta pedir orientação ao Espírito Santo e quando vem a resposta, a pessoa não cumprir porque a orientação não é o que esperava. Pensemos sempre, meus irmãos, que o Senhor está durante todo o tempo empenhado em nos dar o melhor. E Ele sabe muito mais do que todos nós juntos. E tem sempre pensamentos de paz a nosso respeito. Honras e glórias, meus irmãos, sejam dadas ao nosso grande e tremendo Senhor Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã,
e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fugindo, meus irmãos, sempre dos enganos, usando sempre, durante todo o tempo, meus irmãos, a sabedoria de Deus. Amém.